O funcionamento da administração pública deve pautar-se pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Para tanto, entende que toda pessoa que exerce cargo, emprego ou função pública observe esses princípios na prática dos seus atos. Isso tanto no âmbito da administração direta como da administração indireta e também das empresas contratadas ou conveniadas para a execução de atividade típica da administração pública. Que os servidores e agentes públicos atuem de modo íntegro, com espírito público, inspirados por esses princípios e com vista ao bem comum, é o que se espera e é o que se impõe. Quando os outros interesses se sobrepõem, não apenas o servidor se corrompe no sentido de se deteriorar moralmente, de se perverter, mas com ele também a administração se deteriora e se perverte, torna-se ineficiente, desperdiça os recursos públicos, compromete seus serviços, não dá à população a contrapartida que lhe é devida, transforma-se num pária, fazendo pouco caso do seu papel, das expectativas e dos esforços de todos. O direito, como instrumento de regulação social, ocupa-se em inibir e de reprimir o agir corrupto, salvaguardando a sociedade. Parafraseando a poeta, vale dizer que não é mais possível admitir que o dinheiro público viaje na bagagem da impunidade. Em 2000, no âmbito da Organização das Nações Unidas, foi adotada a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, internalizada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 5.015 de 2004, seu artigo 8º ocupa-se da importância da criminalização da corrupção. Em 2003, restou adotada a Convenção Específica contra a Corrupção, internalizada pelo Decreto 5.687 de 2006, em cujo preâmbulo está estampada a preocupação dos Estados-partes, abre aspas, com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção para a estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça, e ao corromper o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito, fecha aspas. O ordenamento jurídico brasileiro já fazia esse combate à corrupção, inclusive através de mais de um tipo penal, dentre os quais estão aqueles sob as rubricas da concussão, excesso de exação, facilitação ao contrabando e descaminho, mas, sobretudo, pelas figuras específicas dos crimes de corrupção passiva e ativa, assim redigidos, corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. E segue com os demais dispositivos. Corrupção ativa, artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, reclusão 2 a 12 anos e multa. Acerca da palavra corrupção, Prado ensina a origem desse vocábulo encontra-se ligada à ideia de degradação, deterioração, menosprezo, seja natural, seja valorativo. Na função pública, corrupto é o agente que faz uso da sua função para atender finalidade distinta da do interesse público, movido pelo objetivo de alcançar vantagem pessoal. Também aqui, portanto, o funcionário corrupto degrada ou deteriora a autoridade de que foi investido em proveito próprio. Fecha aspas. Corrupção passiva é crime formal. O efetivo recebimento da propina pelos funcionários públicos ou a sua entrega pelo corruptor não é exigido para condenação. Num dos verbos, o solicitar basta. Mas há ainda o recebimento. Porquanto a mera solicitação ou aceitação da vantagem, ainda que de natureza não seja econômica, já tipifica o ilícito penal. Não se exige também que o ato de ofício tenha sido praticado, e isso foi bem destacado pelo desembargador Gebran, omitido ou retardado pelo servidor. Aliás, esse resultado, quando obtido, implicará o aumento da pena em 1/3 nos termos do parágrafo 1º do artigo 317 e do parágrafo único do 333 do Código Penal. O artigo 317 deixa claro que se deve considerar configurada a corrupção passiva ainda que o agente esteja fora da função ou mesmo antes de assumi-la, desde que, em razão dela, tenha sido percebida vantagem indevida. O tipo penal tem em conta, portanto, que a função pública enseja o agente praticar atos de ofício ou deixar de fazê-lo, no interesse daquele a quem solicita ou de quem recebe vantagem indevida ou que lhe promete concedê-la. Antes, durante ou depois, desde que em razão da função, o recebimento, a solicitação ou a aceitação de promessa
indevida enseja o enquadramento na conduta do tipo de corrupção passiva. Faço outras considerações. Discorro também sobre a corrupção ativa e sigo com alguns detalhes relacionados ao crime de lavagem de dinheiro. É crime pluriofensivo, além de necessariamente violar a administração da justiça, porque dificulta a percepção dos ilícitos e logo a investigação, processamento, julgamento, é potencialmente apto a lesionar a própria ordem econômica, encobre a prática de infrações penais, possibilitando ao criminoso usufruir de recursos espúrios amealhados. A lavagem de dinheiro, também chamada lavagem de capitais, consiste em ações que envolvem o produto de infrações penais antecedentes, de modo a resguardar e viabilizar o seu proveito, a salvo do conhecimento pelas autoridades. A lavagem se faz com o proveito de tal infração, com que esse proveito seja crime ou contravenção, é com esse proveito que se faz a lavagem. Assim, é considerado um crime derivado ou acessório, tal como a receptação, o favorecimento real, previstos no Código Penal. Todavia, diferentemente do que ocorre nesses últimos delitos, ora referidos, na lavagem de dinheiro, se oculta ou dissimula a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal para resguardar a sua fruição pelo próprio agente do crime antecedente. O STF, no âmbito da conhecida Ação Penal 470, consolidou precedente descrevendo a lavagem de dinheiro como a prática de conversão dos proveitos do delito em bens que não podem ser rastreados pela sua origem criminosa. Em seguida, destaca a dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos proveitos criminosos, desafia a censura penal autônoma para além daquela incidente sobre o delito antecedente. Sigo com considerações, destacando que nem sempre a lavagem tem diversas frases, nem sempre a lavagem é complexa, basta a ocultação ou dissimulação do produto da atividade criminosa. E passo à análise das imputações feitas essas premissas. Iniciarei por aquela que é colocada em último lugar pelo Ministério Público, qual seja a de crimes de lavagem de dinheiro imputados a José Adelmário, Luiz Inácio Lula da Silva e Paulo Okamoto, relativos ao armazenamento do acervo presidencial. A denúncia cuida dos crimes relacionados ao acervo presidencial nos seus itens números 3.4 e 3.4.1, compreendidos entre as suas páginas 132 e 138. Relata o órgão de acusação que nos primeiros dias do ano de 2011, logo quando do encerramento do mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, foram transportados bens que compunham o acervo presidencial do presidente. Tais objetos foram conduzidos do Palácio do Planalto até endereços particulares do réu por intermédio das seguintes empresas contratadas pela União. Mudanças, 5 Estrelas Limitada, 3 Poderes, Mudanças e Transportes Limitada, ligado ao Grupo Graneiro. O suposto ilícito descrito pelo Ministério Público Federal diz respeito apenas a uma parcela do acervo, a qual, diferentemente das demais, teve como destino final o depósito da Graneiro. O crime residiria no fato de que o custo do armazenamento dessa parcela do acervo, ou seja, o preço mensalmente pago a Graneiro, para assegurar o depósito dos bens, foi suportado pela empreiteira OAS. Para que reste clara e exata a dimensão econômica da denúncia, quanto ao ponto, afirma-se que entre janeiro de 2011 e janeiro de 2016, a construtora, administrada por José Adelmário, suportou 61 mensalidades de R$ 21.536 cada qual, para a manutenção do contrato de depósito, o que teria culminado em um pagamento total de R$ 1.313.000 ao longo dos 5 anos de duração do pacto. No entendimento do órgão de acusação, considerando que os recursos utilizados pela OAS para manter o depósito previdencial provinham de crimes praticados contra a Petrobras, essa é a premissa do Ministério Público, bem como em razão do contrato de depósito, de o contrato de depósito não indicar explicitamente que a guarda de bens se dava em benefício do ex-presidente da República, estaríamos diante de crime de lavagem de capitais.
haveria, de acordo com a inicial, a ocultação da origem e a natureza da vantagem indevida repassada a Luiz Inácio Lula da Silva, que era fruto dos crimes de cartel, fraude, licitação e de corrupção. A participação de Paulo Okamoto no ilícito consistiria na intermediação por ele realizada entre as partes. A sentença quanto a esses crimes de lavagem de dinheiro é absolutória por falta de prova suficiente da materialidade e não há o que reformar no ponto. Não merece acolhida o recurso do Ministério Público Federal. Conforme já destaquei, por ocasião do julgamento de habeas corpus que numero, impetrado pela defesa de Paulo Okamoto, a Lei 8.394 de 91 autoriza expressamente a manutenção do acervo, que a manutenção do acervo presidencial seja subsidiada por recursos privados, inclusive assegurando a possibilidade de que seja solicitado apoio público na forma de financiamento derivado de recursos oriundos do orçamento. Transcrevo a lei que diz que a participação de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado será voluntária mediante prévio acordo formal, que o acervo presidencial, o acervo privado dos presidentes da República integram o patrimônio cultural brasileiro e são do interesse público, que pessoas físicas ou jurídicas de direito privado podem, mediante acordo, participar dessa manutenção, que compete à Comissão de Memória dos Presidentes da República estimular a iniciativa privada a colaborar com os mantenedores dos acervos, que as entidades públicas ou privadas poderão solicitar dos órgãos públicos orientação ou assistência para sua organização, manutenção e preservação e pleitear apoio técnico e financeiro do poder público para projetos de fins educativos, científicos e culturais. Diz ainda a lei: as despesas correrão a contas das dotações orçamentárias próprias da Presidência da República e dos órgãos e entidades participantes dos sistemas de acervos documentais privados dos presidentes da República. Enfim, senhores, não se comprovou haver qualquer irregularidade. Havia legislação prevendo a manutenção de acervo com apoio da iniciativa privada. Nos autos, não há um conjunto probatório suficiente a demonstrar que o fato de terem sido bancados pela OAS, bancadas essas mensalidades, tenha relação com os contratos obtidos junto à Petrobras, e José Adelmário, diga-se, nega, de maneira que se rejeita essa imputação no ponto. Quanto ao recurso de Paulo Okamoto, o eminente relator conheceu em parte porque o fundamento da absolvição não autoriza este recurso na ausência de interesse processual. No ponto em que pede sejam reconhecidas nulidades processuais e devolvidos os bens apreendidos, eu rejeito nos termos do voto do relator que bem enfrentou tais aspectos. Não merece acolhido o pedido de que sejam riscados termos da sentença tidos por ofensivos ao advogado, que também faz parte do pedido na apelação. Não há nada de injurioso na redação da sentença que mereça censura. O magistrado conduziu a instrução, desincumbiu-se dos inúmeros incidentes e teve a sua percepção quanto à atuação dos advogados. Em momento algum, deixou de tratá-los com polidez e respeito de resguardar o exercício das prerrogativas da defesa. O magistrado não se utilizou de nenhuma expressão injuriosa ao manifestar-se sobre excessos ou impropriedades, de modo que não há o que censurar e suprimir na redação da sentença. Superada esta questão, portanto, em que se mantém a absolvição, é o caso de se passar a análise do mérito no que diz respeito aos crimes de corrupção. Vejamos, nos parágrafos 111 e 112 da denúncia, o Ministério Público Federal imputa a prática dos crimes de corrupção ativa aos réus José Adelmário e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, enquanto dirigentes da OAS, e de corrupção passiva Luiz Inácio Lula da Silva, por receber vantagens indevidas para si ou para outrem em razão do cargo de presidente da República.
tendo previamente contextualizado todo o esquema de corrupção instalado na petrolífera brasileira, a irrigar financeiramente os partidos políticos e seus agentes, afirma o Ministério Público que, entre outubro de 2006 e janeiro de 2012, Luiz Inácio Lula da Silva, em razão da sua função e como responsável pela nomeação e manutenção de Renato Duque e de Paulo Roberto Costa nas diretorias de serviços de abastecimento da Petrobras, solicitou, aceitou promessa e recebeu, direta e indiretamente para si ou para outro, em vantagens indevidas, pagas por José Adelmário e Agenor Medeiros, como retribuição pela obtenção de contratos na Petrobras, sendo um relativo à obra da Repar e 2 relativos a obras na RNEST. Vê-se que se imputa a prática de crime que implicou vantagens indevidas de 87 milhões de reais, usados, diz o Ministério Público, não só para o enriquecimento ilícito dos envolvidos, mas especialmente para alcançar governabilidade e financiar com recursos públicos desviados a permanência no poder. Mais especificamente, o processo presente envolve as propinas pagas pelo Grupo OAS ao Partido dos Trabalhadores ou a quem o partido determinasse, vinculadas à celebração desses 3 contratos. A sentença procedeu à condenação dos réus quanto a esses crimes em um crime de corrupção ativa e passiva, cada qual. Claro, José Adelmário e Agenor, corrupção ativa, e Luiz Inácio, corrupção passiva. O recurso do Ministério Público é para que se considere cada contrato como evidenciando crimes distintos de corrupção ativa e passiva, bem como uma corrupção ativa para cada um dos agentes corrompidos. Vejamos, um aspecto relevante da corrupção passiva é que, embora denominada passiva, bem pode decorrer de um comportamento ativo de quem exercerá, exerce ou já exerceu cargo público. Ou seja, o agente nem sempre é corrompido por um corruptor, mas pode, isso sim, corrompê-lo, trazendo-o para um esquema criminoso em que se sucedem condutas de ambos, envolvendo solicitação, oferecimento, promessa, pagamento e recebimento de vantagens indevidas em razão da função pública. Não restaram evidenciadas na relação entre agentes públicos e empresas privadas relacionadas à Operação Lava Jato vítimas nem vilões, mas a convergência de interesses espúrios. Não há como se definir de quem foi a iniciativa, se das empresas ou do governo, tampouco importa, na medida em que estejam comprovados os pagamentos de propina e seu recebimento pelo Partido dos Trabalhadores e pelo presidente em função do cargo, que é o que basta para a incidência da norma penal. É o que basta, mas é o que se exige. Vale referir que, antes do caso ora sob julgamento, tivemos o mensalão, em que restaram comprovadas graves práticas ilícitas já no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Restou demonstrada a compra de apoio político mediante o pagamento mensal de valores aos aliados para assegurar maioria no Congresso e, consequentemente, a aprovação de projetos de interesse do governo. Objeto da ação penal 470, processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto foi um processo da sua competência originária, sob a relatoria do então ministro Joaquim Barbosa, o mensalão resultou na condenação do chefe da Casa Civil, José Dirceu, com status de ministro, braço direito do então presidente, que trabalhava dentro do Palácio do Planalto como grande articulador e executivo do governo. Também compunham o núcleo político do mensalão e foram igualmente condenados João Paulo Cunha, deputado do Partido dos Trabalhadores, que era presidente da Câmara dos Deputados, José Genuíno, então presidente do Partido dos Trabalhadores, Silvio Pereira, secretário-geral do mesmo partido, e Delúbio Soares, o tesoureiro daquela agremiação partidária. Na Operação Lava Jato, por sua vez, por alguns denominada de Petrolão, de que é desdobramento à ação penal, ora submetida ao tribunal em grau recursal, passou a funcionar um cartel de empreiteiras que se cotizavam obras da Petrobras mediante facilitação, conivência e atuação de dirigentes da companhia, assegurados nos seus cargos pelo governo. Esse esquema também foi instalado no início do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que concorreu para o seu funcionamento, indicando para os cargos de direção da Petrobras e mantendo neles pessoas que pudessem cumprir o desiderato de obtenção de recursos para os partidos políticos e para os seus agentes. Já restou cabalmente comprovado, em ações penais anteriores a esta, mas referentes à mesma operação,
a existência de uma simbiose espúria entre os setores público e privado no seio da petrolífera. Um cartel de empreiteiras formou-se para previamente ajustar os resultados das licitações realizadas pela estatal e assim majorar substancialmente seus lucros em detrimento dos cofres da empresa. Para a manutenção deste esquema eram pagas com frequência vantagens indevidas milionárias a diretores e gerentes da Petrobras, utilizando-se de mecanismos de ocultação e de simulação de patrimônio. A continuidade das investigações revelou que os dirigentes da estatal repassavam parcela da propina aos partidos e aos agentes políticos que lhe emprestavam apoio para a manutenção dos seus cargos. Mudam os nomes dos diretores da Petrobras. Ora Renato Duque, ora Paulo Roberto Costa, Jorge Gelada, Pedro Barusco, Eduardo Musa, Nestor Severo. Mudam os nomes dos agentes políticos, Luiz Argolo, André Vargas, Pedro Correia, Eduardo Cunha, José Dirceu. Mudam os nomes dos operadores financeiros, Alberto Youssef, Nelma Kodama, Fernando Soares, Júlio Camargo, Milton Pascovitch, mas a estrutura e o modus operandi dessa atividade criminosa mostram-se constantes. Ressalto que todas essas pessoas recém-nominadas já tiveram condenações confirmadas em segunda instância nas respectivas ações penais. Portanto, não se trata de um mero relato de fatos, mas sim de situações já comprovadas, como diz o desembargador Gebran, acima de dúvida razoável, por prova não apenas testemunhal, porque não se aceita nesta corte condenações com base apenas em depoimento de delatores. A Operação Lava Jato, note-se, desbaratou a organização criminosa instalada durante o governo petista, sim, mas se dirigiu indistintamente contra tantos quantos estivessem envolvidos na malversação de recursos públicos. Para ficarmos apenas nos dados concretos, note-se que, além dos condenados vinculados ao PT, como André Vargas, José Dirceu, João Vacari, diversos outros pertenciam a partidos como PMDB, PP e PTB. Se não vejamos, Eduardo Constantino Cunha, condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão, na ação que refiro, era vinculado ao partido PMDB. Jorge Argelo, Jim Argelo, condenado a 11 anos e 8 meses, vinculado ao PTB. João Cláudio Genu, condenado a 9 anos e 4 meses, vinculado ao PP. Pedro Correia, condenado a 29 anos, 5 meses e 10 dias, PP. João Luiz Correia Argolo dos Santos, condenado a 12 anos e 8 meses, vinculado ao PP, tendo passado posteriormente ao SDD. A denúncia da presente ação penal foi instruída com inúmeros depoimentos prestados ao longo da instrução dos feitos conexos por testemunhas e réus, dentre os quais alguns com acordo de colaboração firmados, confirmando e detalhando a existência do esquema ilícito. Cito, por exemplo, Pedro Barusco, ex-gerente da área de serviços da Petrobras, Antônio Pedro Campelo de Souza Dias, Otávio Marques Azevedo, Paulo Roberto Dalmaso, Rogério Nora, Flávio Gomes e sigo com diversos outros nomes, como Nestor da Cunha Cerveró, diretor da área internacional da Petrobras, Fernando Soares, operador financeiro, Júlio Guerin Camargo. Os seus depoimentos todos estão acostados à denúncia. Parte dos indivíduos acima mencionados teve sequestradas quantias milionárias desviadas ao longo das contratações fraudulentas engendradas contra a petrolífera, o que afasta por completo a tese de que se trata de uma mera conspiração ou fantasia, porquanto encontrado, sim, uma parte significativa, embora pequena, do objeto material desses delitos. O Ministério Público Federal aponta que a montagem do esquema de corrupção e o recebimento de propina em cada contrato da RNEST e da Repar visaram a financiar campanhas políticas, assegurar a governabilidade e enriquecer agentes políticos. Destaco que a sua argumentação encontra suporte no que já se julgou e no que se colhe de prova nesta ação. Exemplo de financiamento de campanhas políticas temos em ação em que houve a confirmação da condenação dos publicitários João Santana e Mônica Moura, responsáveis pela campanha de Dilma Rousseff de 2010, pagos pela Odebrecht, através de contas em empresas offshore com recursos provenientes de contratos com a Petrobras. Em outra apelação criminal, houve a comprovação
de que doações oficiais do Partido dos Trabalhadores configuraram simulação do pagamento de propina também por obras da Petrobras. Já exemplo de busca de governabilidade, nós temos no depoimento de Pedro Correia, que foi referido expressamente pelo relator, em que diz, no item 743 da sentença, nós éramos companheiros da base aliada, estávamos ajudando o governo, enfrentando o mensalão por conta do governo, e se sabia que não era caixa 2, que era dinheiro de propina, mas nós fomos lá e fomos reclamar da invasão do PMDB na nossa diretoria. Foi quando então o presidente disse, olha, essa diretoria é uma diretoria muito grande, tem um orçamento muito grande, e Paulinho, que ele chamava Paulo Roberto de Paulinho, e Paulinho tem me dito que vocês estão muito bem atendidos, que vocês não podem reclamar do que ele está fazendo, estão bem atendidos financeiramente. Aliás, nesse ponto, repete a estratégia do mensalão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, exemplo de enriquecimento dos agentes, temos nas apelações criminais em que foram confirmadas as condenações de Paulo Roberto Costa, de Renato Duque e de Pedro Barusco, com efetivo sequestro de dezenas de milhões de dólares e de euros das suas contas pessoais mantidas no exterior mediante ocultação e dissimulação. Efetivamente, e não refiro nada além daquilo que já foi comprovado e recuperado nos autos de diversos processos da Operação Lava Jato, o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, devolveu 23 milhões de reais. Ele, pessoa física, devolveu 23 milhões de dólares, por força de acordo de colaboração premiada. O ex-diretor de serviços, Renato Duque, teve 20 milhões de euros apreendidos. O ex-gerente de serviços, e aqui já estamos no terceiro escalão, Pedro Barusco, devolveu nada menos do que 157 milhões de reais. O ex-diretor internacional Zelada, sucessor de Nestor Severo, que também teve condenações e apreensões, Zelada teve apreendidos 11 milhões de euros. Tudo documentado, objeto de ações já julgadas. No caso dos autos, o provisionamento de percentuais dos contratos pela OAS e seu pagamento a título de propina encontra suporte em diversos elementos dos autos. A análise da documentação revela o descumprimento de normas procedimentais da estatal, tais como a necessidade de chamamento de novas empresas ao procedimento licitatório quando restasse infrutífero. Também é possível observar a manutenção de um escalonamento de preços nas propostas apresentadas pelas empresas ao longo dos sucessivos rebids, que são sucessivas rodadas licitatórias em que se repetia a mesma ordem de classificação entre as empresas postulantes e a manutenção quase constante entre as diferenças de valores ofertados, a indicar que, tal como reconhecido por diversos réus na Operação Lava Jato, o cartel de empreiteiras ajustava em quanto consistiriam as ofertas de cada empresa. Importa ter em conta ainda que as diversas rodadas decorrem da extrapolação dos limites para a contratação. O magistrado de primeira instância demonstra com clareza a Petrobras trabalhava com uma avaliação prévia do custo das obras pelos seus setores técnicos, ao que tudo indica não envolvidos nesses esquemas de corrupção, e aceitava propostas que fossem 15% inferiores ou até 20% superiores, porque evidentemente poderia haver alguma variação. Não aceitava propostas mais do que 15% inferiores, porque entendia que essas propostas seriam inexequíveis. E não aceitava propostas acima de 20% superiores à previsão, porque seriam superfaturadas. E o que acontecia, demonstrou o magistrado. Eram apresentadas propostas, como as empresas, muito provavelmente, não tinham conhecimento da avaliação feita pela Petrobras, eram apresentadas propostas no limite, ultrapassando o percentual, o limite, a tolerância de 20%. Uma vez que nenhuma das propostas eram habilitadas, porque excessivas, se passava por uma nova rodada em que as mesmas empresas já marcadas para ganharem aquelas licitações apresentavam mais uma vez a proposta mais vantajosa, sempre extrapolando ou próximo dos limites, de maneira a se obter o superfaturamento dessas obras.